Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo de Números, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativa o sininho de notificações para você não ficar perdendo aí nenhum assunto, ok? Bom, vamos para a aula de hoje, né? Hoje vamos falar sobre funções, tá? Que é uma pequena definição, né? Sobre funções. A dependência entre duas grandezas pode ser apresentadas nas mais diversas formas, né? Uma delas é a representação gráfica. Permite analisar de maneira rápida e clara como uma grandeza depende da outra, né? Além disso, possibilita que se viabilizem conclusões a que talvez somente a forma algébrica não chegaria, né? Então, função como introdução. Noção de função. Um estabelecimento vende determinado tipo de arroz a 13,40 kg. As compras de 5 pessoas levando determinada quantidade em quilogramas de arroz estão apresentadas na tabela a seguir, né? X quantidade de quilogramas, né? Preço em reais, ok? Referente a cada quilo levado, tudo bem? Assim, temos aí, né? Observe que o preço está dependendo da massa, né? Há uma relação entre duas grandezas, a massa em quilogramas indicada por X e o preço em reais indicada por P, né? Nessa relação, para cada valor de x, há um único valor para p, e pode-se dizer que p é uma função de x. Tá? A tabela fornece uma maneira de ver a relação entre as grandezas para um grupo ilimitado de valores. Contudo, se for feito o uso de equações matemáticas, né, p será igual a 3,4 vezes x, em que p é o preço a se pagar em reais e x é a massa de arroz em quilogramas, né? Pode-se ter a relação entre grandezas de maneira geral, tá? Ao substituir determinado valor em quilogramas no lugar de letra x, encontraremos certo valor para a letra p, né? Por exemplo, substituindo a letra x por 4,5 em quilogramas, encontra-se para o p o valor de 15,30, né? Em reais. Também se pode fornecer um valor para p e encontrar um determinado valor para x, ok? Por exemplo, para p igual a 6,80 em reais, encontra-se o valor de x igual a 2 em quilogramas, né? A equação matemática p igual a 3,4 vezes x apresenta uma maneira de relacionar p e x de forma mais eficaz, né? Há no nosso cotidiano diversas relações entre duas grandezas, né? De forma que para cada valor de uma das grandezas há um único valor em correspondência para a outra grandeza, né? Isto é, há diversas funções relacionando duas grandezas. Por exemplo, a altura de uma criança é função do tempo, a temperatura em um termômetro é função da altura da coluna do mercúrio e a pressão é função do volume, né? Quando a temperatura é constante. A quantidade de bactérias é função do tempo e a altura de uma planta é função do tempo, né? E assim por diante, né? Então, por definição, temos aí, dada uma variável y que pode estar representando certa grandeza, né? E outra variável x que pode estar representando outra grandeza. Disse que a variável y é função da variável x, considerando-se que para cada valor da variável x exista, né, em correspondência um único valor para a variável y, né? Então temos um exemplo. Considere os elementos do conjunto A e a correspondência com os elementos do conjunto B, dado pelo diagrama a seguir, né, que é chamado diagrama de Venn, tá, gente? Então, conjunto A, conjunto B. Veja que do conjunto A, todos os elementos do conjunto A estão interligados a pelo menos um elemento do conjunto B, tá? Então, note que para cada elemento do conjunto A existe em correspondência um único elemento no conjunto B. Dessa forma, disse então que há uma função entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, ok? As seguintes denominações são importantes, né? Então, primeiro, o conjunto A é chamado de domínio. Então, esse cara aqui tudo, o conjunto A é chamado de domínio, né? D, da função. No exemplo D igual a 1, 2, 3, 4, né? Então, toda vez que você for representar os elementos, tá, gente? Tem que representar entre chaves, tá? Entre chaves, não entre parênteses, nem entre colchetes. Então, domínios são todos os elementos do conjunto A, ok? Continuando, o conjunto B é chamado de contradomínio, tá? Que é dado por CD, ok? Da função, no exemplo, CD é igual a ABC, ok? ABCD, né? Então, nós temos aí o contradomínio formado por os elementos A, B
A, B, C, D, ok? 3, né? Cada elemento do contradomínio que está com correspondência com algum elemento do domínio é denominado imagem daquele elemento do domínio. O subconjunto do contradomínio formado por todas as imagens dos elementos do domínio é denominado conjunto imagem pela sigla IM, né? No exemplo, o conjunto imagem é dada por ABC. Então, o conjunto imagem, gente, no conjunto B, são os elementos que recebem flecha do conjunto A. Então, A é o domínio, conjunto B, todos os elementos é o contradomínio, e os elementos de B que recebem a flecha é chamado de imagem, tá? Imagem que recebe a flecha do conjunto A, então é a imagem da função, ok? Então, continuando aqui, né? Atente para o fato que o conjunto imagem M é subconjunto do contradomínio, né? Então, os elementos A, B, C são um subconjunto do conjunto B, ok? O conjunto B é formado por 4 elementos. O subconjunto de B, 3 elementos, que recebe flecha do conjunto A, tudo bem? Forma de representar uma função, né? A função pode ser representada de várias formas, né? A mais importante são as que se seguem, né? Tabela, em geral, representa-se uma tabela com 2 colunas, né? Na primeira coloca-se o domínio e na segunda coloca-se as respectivas imagens, né? Então, X, domínio, Y é a imagem. Então, toda vez vai ser assim, o X representa sempre o domínio e o Y sempre vai representar as imagens, ok? Então, 1, 13, 2, 26, 3, 39, 4, 52, 5, 65, né? Neste exemplo, o domínio é o conjunto D, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto imagem é 13, 26, 39, 52 e 65, né? Pares ordenado. A correspondência se dá na forma XY, né? Tá? Então, a correspondência é na forma XY, par, né, de coordenadas XY, ok? E que o primeiro elemento do par indica o elemento do domínio e o segundo sua imagem, ok? Exemplo, a função no item anterior pode ser representada pelos pares ordenados 1 e 13, 2 e 26, 3 e 39, 4 e 52 e 5 e 65, tá? Então, o primeiro é x e o segundo sempre vai ser y. 3. Diagrama de flechas, né? São usados 2 diagramas. No primeiro, representa-se o domínio e no segundo, o contradomínio, né? No mesmo esquema da tabela. E a correspondência será indicada por setas, né? Por setas, né? Que nem aqui, ó, tá? Por setas, ok? Então, cada elemento com seu devido elemento, tá? Quarto, gráfico, né? São os pontos que representam uma função em um plano cartesiano. Esse plano indica-se o domínio no eixo horizontal, né? Eixo das abscissas, e o contradomínio no eixo vertical, eixo das ordenadas, tá, gente? Então, o X é sempre conhecido como abscissa e o Y sempre conhecida como ordenada, tudo bem? Continuando, temos aí, né? Deixamos para exemplificar funções representadas por gráfico mais adiante, né? Quando serão apresentadas de maneira detalhada as representações gráficas, né? Quinta, lei de correspondência. É uma sentença matemática que permite, após a escolha dos elementos do domínio, determinar a imagem desse elemento por meio de uma fórmula matemática, né? Exemplo, y igual a 13x. Observe que os elementos do domínio apresentado no exemplo em 1 têm suas imagens encontradas por essa lei, né, de correspondência. Por exemplo, ao substituir 4 por x, encontra-se o valor de y, multiplicando-se 13 por 4, cujo resultado será igual a 52, ok? Entendendo o símbolo f de x, né, gente? O símbolo f de x, gente, é a mesma coisa que y, né? F de x é igual a y, tá? É comum no estudo das funções aparecerem símbolos tipo f de x, g de x, h de x, etc. Né? É importante entender o significado desses símbolos. Para facilitar, né, considere que no símbolo f de x, a letra f representa o nome da função. Dessa maneira, quando aparecer em física s de t, né, pode-se automaticamente considerar s como o nome da função, que é apenas a primeira letra da palavra espaço na língua inglesa, né? Então, o símbolo f de x deve se interpretar, né? A leitura f de x, 2, nome da função f, 3x, um elemento qualquer do domínio da função, letra que aparece entre parênteses, né? F de x simboliza a imagem de x, tá? Como ele simboliza a imagem, como eu falei para vocês, então y não é imagem, então f de x também é imagem, então f de x é igual a y, tá?
Nota: a letra X representa uma variável, né? Há diversas situações em que o símbolo f de x é representado apenas pela letra y, como eu acabei de falar. Tudo bem? Quando aparece em nosso estudo, por exemplo, a notação FAB com f de x igual a 2x, deve-se entender que A é o domínio da função, B contradomínio, F o nome da função e que a fórmula que aparece após a igualdade de f de x, né? Um exemplo 2x é a fórmula matemática, lei de correspondência ou sentença matemática que será usada para calcular as imagens, né? O conjunto de imagens será formado por todas as imagens, tudo bem? Exemplo, né? Considere uma função do domínio e contradomínio real, definida por f de x igual a x mais 1. Determine f de 2016, né? Nesse exemplo, domínio conjunto dos números reais. Contradomínio também é o conjunto dos números reais. E o nome da função é f. A letra x representa um elemento qualquer do domínio, né? F de x é o símbolo da imagem, né, de x. X mais 1. É a fórmula matemática, lei de correspondência ou sentença matemática da imagem. É com essa fórmula que iremos calcular a imagem de um elemento partindo do domínio, né? A notação F 2016 indica que devemos encontrar a imagem de um elemento particular do domínio, nesse caso 2016. Precisamos então substituir na fórmula dada o elemento genérico do domínio, a letra x, pelo elemento particular 2016. Então, aonde era x, eu vou botar 2016, né? Então, f de x, f de 2016 é igual. Aonde era x, ficou 2016. Então, 2016 mais 1, 2017. Então, f de 2016 é 2017, ok? O número 2017 é a imagem de 2016 pela função f de x. Então, se o x é 2016, y é 2017, ok? Como eu falei para vocês, f de x representa o y. Aí nós temos, né, a resposta f de 2016 igual a 2017, ok? Representando um ponto no gráfico da função. Suponha que em uma determinada função f tenhamos f de 8 igual a 10. Podemos representar essa informação por um par ordenado 8 e 10, né? Quando x é 8, y é 10. Então, 8 e 10. Em seguida, colocá-lo em um ponto no plano cartesiano, né? Conversão. Primeiro, o primeiro elemento do par ordenado, que é o elemento do domínio da função, é representado no eixo horizontal, eixo das abscissas, indicado por x. O segundo elemento do par ordenado, respectiva imagem, e é representado no eixo vertical das ordenadas, indicada por y. Ok? O par ordenado 8 e 10 fica assim representado, né? Eixo abscissa por x, eixo ordenada por y. Então, o primeiro elemento é de x, 8, o segundo é de y, 10, né? Aí cruza os pontos, né? Pontilhada, então fica aqui o ponto 8 e 10, ok? O ponto em destaque representa o ponto do gráfico da função f, ok? Gráfico de uma função. Como introdução, né? Os gráficos estão presentes na nossa vida diária em diversas situações, por exemplo, em jornais, nos noticiários da televisão, na internet, em revistas e entre outros, né? É importante o uso do gráfico porque eles apresentam as informações de forma clara e abrangente, né? Além de permitir rápida análise visual dos dados apresentados, né? Observe a situação dos dados do IBGE. O setor de serviços apresentou no mês de março de 2016 variações de menos 5,9% no volume de serviços prestados no Brasil, né, na comparação com o igual mês do ano anterior, observando-se tanto em fevereiro quanto em janeiro variações de menos 3,9% e menos 5%, né, no que tange os resultados por atividade. Observa-se variações negativas nos seguintes segmentos, né? Serviço prestado às famílias, menos 3,8%. Serviço de informações e comunicações, menos 5,9%. Serviços profissionais, administrativos e complementares, menos 6,8%. E transporte e serviços auxiliares dos transportes e correio, né? Menos 7,2%. O segmento de outros serviços registrou crescimento de 2,6%. A taxa acumulada no ano ficou em menos 5%, né? E em 12 meses, né? Menos 4,4%. O agregado especial das atividades turísticas registrou retração de 2,3% após crescimento de 1,3% em fevereiro.
desculpa, e 0,5% em janeiro, né? Então aí algumas variações. Assim, né, continuando, temos aí, né, evolução do volume de serviço segundo o índice mensal acumulado em 12 meses no Brasil, né? Então, a variação em porcentagem, né, e aos meses, né, correspondente aí, ok? Tá? Então, isso aqui é um gráfico que nós temos aí, ele pode ser gráfico, na verdade, esse gráfico é chamado de gráfico de linha poligonal, né, gente? Que nesse caso aqui está decrescendo, ok? Teve o crescimento aqui, mas depois ele decresceu novamente, né? Mas subidas e descidas, certo? Então veja só, o gráfico permite visualizar que a evolução do volume de serviço teve aumento percentual de fevereiro de 2015, né, para março de 2015. No entanto, a partir de março de 2015, o percentual diminuiu mês a mês até novembro, né, de 2015, com pequenas oscilações de aumentos em alguns meses, né? Então aqui tem um gráfico de uma função. É a união, né, é a união no plano cartesiano de todos os pontos x e y, em que x é um elemento do domínio da função e y a respectiva imagem, tá? Os números dos pontos do gráfico dependem da quantidade de elementos do domínio da função, tá? Então temos um exemplo. Na figura seguinte temos o gráfico de uma função do domínio, né? D é igual x pertence a R, tal que A menor que x menor que B, tá? Quando a gente usa a desigualdade menor, gente, ou maior, é bola branca, tá? Quando usa a desigualdade menor igual, maior igual, é bola preta. Como aqui é menor e menor, bola branca, tá? Então vai de A até B, né? Aberto em A, aberto em B. Então os elementos que ele quer tá tudo aqui, nessa linha azul, ok? Então A menor que X, tudo essa linha aqui é X, ok? Então A menor que X, menor que B, ok? Então X é toda essa linha azul. Reconhecimento de uma função por meio de um diagrama de flecha, né? Para ser uma função, uma relação representada por meio do seu diagrama de flecha deve satisfazer as seguintes condições, né? Primeiro, todo elemento de A deve servir como ponto de partida de uma flecha para algum elemento em B, né? 2, essa flecha deve ser única, né? Que parte do conjunto A, tudo bem? Aí temos o exemplo, ó. A letra A, né? Então, ele dado aqui, ó, não é função, pois não parte nenhuma flecha do elemento 4 pertence a A. Então, devia partir uma flecha daqui para cá. Como não parte, ele não é função. Todos os conjuntos A têm que estar interligados ao pelo menos um elemento do conjunto B. Então, não é função porque não parte nenhuma flecha daqui do 4, ok? A letra B ele fala que não é função, pois partem duas flechas do elemento 4 pertencente a A. Gente, aqui tem um erro, tá? Um erro aqui de digitação, né, na hora do desenho. Ele fala que parte duas flechas do elemento A, do elemento 4 pertencente a A, mas só parte uma, tá? Ela pode ter mais uma outra flecha para qualquer uma outra letra, tá? Vamos supor aqui, ó, tá? O 4 vai para C, o 4 vai para F, tá? Ele fala assim, ó, não é função, pois parte duas flechas do elemento 4 pertencente a A. Como ele está partindo só uma vez, tá, gente? Então aqui era uma função, tá? Como ele está dizendo que não é função, então eu botei mais uma flecha aqui, tudo bem? Tá? E a C, né? A C, ela é uma função, tá, gente? Porque todos os elementos do conjunto A estão interligados a pelo menos um elemento do conjunto B. Então, do conjunto A, gente, não pode faltar ninguém. Todos têm que ter a partida. O conjunto B pode sobrar elemento que não pegue flecha de A. Pode sobrar, como sobrou aqui o F, G e o A, né? Sobrou elementos que não pegaram flecha do conjunto A. Então ele pode sobrar elementos. Já o conjunto A não pode sobrar. Tudo tem que estar interligado. Só pode sair uma vez. Tudo bem? Continuando. Deixa eu aqui, agora aqui, né? Aí fala aí, né? Então, C é uma função, pois de cada elemento do conjunto A parte uma flecha, né? E somente uma flecha em correspondência a um elemento de B, né? Nessa função, segue, né? Domínio da função é 1, 2, 3, 4, né? Do conjunto A. O contradomínio são que recebe a flecha, o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, que é A, B, C, D, E, F, G.
E o conjunto imagem são que recebe a flecha do conjunto A, que é B, C, D e E. Tá? Então esses elementos aqui recebem a flecha do conjunto A, então é chamado de imagem. Reconhecimento de uma função por meio do seu gráfico cartesiano, né? Observe o gráfico das relações de A em B representada no plano cartesiano a seguir, né? Então nós temos aí, tá? É o gráfico R1, olha só como é o gráfico R1. Preste bastante atenção no gráfico R1, o gráfico R2, ok? Tá? E o gráfico R3, né? O gráfico de função no plano cartesiano deverá ter o domínio representado no eixo horizontal, né, que é de x, que é denominado eixo das abscissas, né, e o contradomínio representado no eixo vertical, que é denominado eixo da ordenada, né, eixo de y, ok? Dado um gráfico que é de uma função, só foto, para o domínio, para dominar a imagem y0 de certo elemento x0 do domínio, representado por um ponto P no eixo horizontal, traça-se uma reta perpendicular R ao eixo horizontal passando por P, né? A perpendicular R atingirá o gráfico da função em um ponto G. Por esse ponto G, traça-se uma reta perpendicular S ao eixo vertical, né? De forma que S intercepta o eixo vertical em um ponto Q. O ponto Q no eixo vertical tem um número real y0 associado a ele. Esse número real y0, né, é a imagem do elemento x0 do domínio, né? Observe o gráfico a seguir, tá? Então aqui nós temos o gráfico a seguir, ok? E traça todo o segmento aqui que ele está falando aqui, né? Ó, ele fala, né, os pontos x0 e y0, né, dado pela ordenada e abscissa, né? Traça-se uma vertical, né, como ele fala, tá? Cada passo está escrito aqui. Traça-se uma reta perpendicular a R, tá? A R que eu tenho aqui, ó, reta R, essa aqui é perpendicular, né? Ao eixo horizontal passando por P, né? Esse ponto P aqui, ok? Então, essa é perpendicular. Então, cada passo desse aqui que está dizendo está aqui dentro desse gráfico, né? Ele diz o seguinte, né? Nesse gráfico, o elemento do domínio x0 tem como imagem y0, né? Então, o elemento x0, domínio, tem imagem y0, ok? Com fundamentos apoiados nesse procedimento e lembrando que, para ser uma função, todo elemento do domínio deve ter uma única imagem no contradomínio, né? Pode-se estabelecer a seguinte regra para verificar se um gráfico qualquer é gráfico de uma função. Então, veja só. Para o reconhecimento de uma função por meio do seu gráfico cartesiano, é preciso que toda e qualquer reta vertical que passe pelos pontos que representam os elementos do domínio da função intercepte o gráfico da relação, né? Sendo que essa intersecção deve ser em um único ponto, né? Analisando gráficos anteriores, segue aqui, né? Então, esse gráfico aqui são esses gráficos aqui que a gente observou, né? Então, veja só. R1, né, gráfico R1. Observe que a reta vertical traçada está interceptando o gráfico em mais de um ponto. Isso indica o absurdo de um elemento do domínio ter mais de uma imagem. Assim, o gráfico não pode ser função de domínio A. Então, esse gráfico não é função, porque quando ele trata essa reta aqui, ó, né, perpendicular à abscissa e paralela à ordenada, eu vou tocar nessa função aqui, ó, mais de uma vez. Como eu estou tocando mais de uma vez, ele vai ter mais de um domínio, né? Certo? Então, mais de um domínio com uma imagem. E não pode, nesse caso, né? Como vai tocar mais de uma vez, né, nessa função, quando eu traçar a reta aqui, ele não é considerado uma função, né? Então, essa linha, né? Esse gráfico, nesse caso, não é considerado uma função, porque quando eu traçar retas perpendiculares desse sentido, eu vou tocar mais de uma vez. Nesse caso aqui, ó, como exemplo, ele traçou a reta, tocou 3 vezes. Então, ele não é função. Tem que tocar apenas uma vez. Tudo bem? Para poder ser uma função. Continuando, deixa eu ver aqui. Está aqui, eu acho que... Deixa eu ver se passou, né? Está aqui, eu acho que é esse.
Ok, né? B. Na B diz o seguinte: note que a reta vertical traçada por um ponto que representa um elemento do domínio não está interceptando o gráfico, que é essa linha aqui, ó. Ele não intercepta esse gráfico aqui, né? Então, quando ele for traçar várias linhas aqui, vai chegar nesse intervalo aqui que ele vai traçar e não vai tocar, né? É isso que ele está dizendo. Então, o que indica um absurdo nesse elemento do domínio não tem imagem. É preciso que exista uma intersecção única, né? Assim o gráfico não é de função do domínio A, ok? Já o C, né? Veja que está traçando aqui várias retas, né? Nesse caso aqui no exemplo traçou 3 retas, né? Note que qualquer reta vertical que passa por um dos pontos em que A está representado intercepta o gráfico, né? Sendo que a interseção se dá em um único ponto, assim o gráfico é de uma função de domínio A contra domínio R, conjunto imagem B, né? Então, aqui, esse gráfico, ele é considerado uma função, esse gráfico, porque quando eu traçar várias retas aqui, né, nesse sentido, ele vai tocar uma única vez. Então, ele é considerado uma função. Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, né, que a gente aprende sempre, né? Quadro de diagramas define uma função de A e B, né? Então, a letra A não é, porque está faltando elemento, né? A letra B não é, porque parte duas vezes. A letra D também não é, porque está faltando elemento partido aqui. Então, e a letra A tá, tem a letra C aqui, né? A letra E também não é, porque parte dois elementos do elemento, parte duas flechas do elemento 1. E sobra aí a letra C, né? Que é uma função, ok? Porque cada elemento de A está interligado a um único elemento de B, né? Então, ele fala que a letra C aqui diz, né? É função, pois cada elemento de A tem um único correspondente em B, ok? Continuando aí com a nossa aula, para ela ficar extensa demais, né? Aqui tem mais alguns exemplos, tá, gente? Tá? Vou falar mais esse aqui, tudo bem? Porque senão vai ficar, a aula fica muito extensa, tá? 2, né? Exemplo 2, em um ponto P, desloca-se sobre uma reta numerada e sua posição em metros, né? Em relação à origem é dada em função do tempo t em segundos, por P de t igual a 2, que multiplica 1 menos t mais 8t, né? Então tá aqui a reta, né? Ponto 2, P de t, 8. Determine a posição do ponto P no instante inicial t igual a 0. Então, aonde for t aqui na função, eu vou colocar 0. 1 menos 0 é 1. 1 vezes 2 é 2. 8 vezes 0 é 0, né? Que t é 0, então vai sobrar 2. Então, P de t igual a 2, ok? Na verdade, P de 0 vai ser igual a 2. Então, tá aqui, ó. P de 0 é igual a 2, né? Então, onde era t, ele substituiu por 0. Então, 1 menos 0 é 1. 2 vezes 1 é 2. 8 vezes 0 é 0. 2 mais 0, 2, né? Ok? E aqui a 3 está perguntando qual do gráfico não representa uma função em R, né, gente? Ok? Então, o único que não representa função em R é esse gráfico aqui, ó. Porque se eu traçar linhas aqui, ó, eu vou tocar mais de uma vez. Tudo bem? O restante não, né? Se eu traçar retas assim, eu vou trocar apenas uma vez, né? Então, só sobra aí a alternativa a letra E. Então, a letra E, se eu traçar aqui várias retas, né, nesse sentido, eu vou tocar mais de uma vez nesse gráfico, né? Então, ele não é considerado uma função. Tudo bem? E a gente vai para o número 2, função domínio de uma função real. Então, o domínio conjunto em imagem, quando se conhece o gráfico da função, né? Para encontrar o domínio conjunto imagem por meio do gráfico, deve-se primeiro entender, né, o significado de projeção ortogonal de um ponto do gráfico, né, respectivamente no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, considere o exemplo a seguir. Então, nós temos aqui uma coordenada 8 e 10, né? Abscissa ordenada, ponto 8 e 10, ok? Neste exemplo, né, temos, né, o ponto do eixo x, em que está representado o número 8, é a projeção ortogonal do ponto P, 8 e 10, no eixo x, né? O ponto de eixo y, em que está representado o número 10, é a projeção ortogonal do ponto P, 8 e 10, no eixo y, né? Tá aqui, ó, projeção de P em y, projeção de P em x, ok? Formar um ângulo de 90 graus, né? Quando fala projeção, porque projeção ortogonal é porque vai formar um ângulo de 90 graus, com sua respectiva abscissa ou ordenada, tá bom?
A projeção ortogonal do ponto P8 e 10 sobre o eixo X estará associado a um número que é elemento do domínio, correspondente ao ponto P do gráfico, né? Que, no caso, é o número 8. E a projeção ortogonal do ponto P8 e 10 sobre o eixo Y estará associada a um número que será a imagem do elemento do domínio de 8, que nesse caso é o número 10, né? Dessa forma, o elemento do domínio correspondente ao ponto P é o número 8 e a imagem correspondente ao ponto P é 10. Ok? Então, veja só. Dessa forma, o elemento do domínio correspondente ao ponto P, tá? O elemento do domínio é o número 8 e a imagem correspondente ao ponto P é 10. Tudo bem? Continuando. Deixa eu ver aqui para mim não me perder, né? Eu acho que esse aqui é aqui, né? Estamos no 9. Para a gente não se perder, estamos no 9, né? Bom, o domínio da função será o conjunto formado por todos os números reais, né? Representado pelos pontos do eixo X, que são projeções ortogonais dos pontos do gráfico no eixo horizontal. E o conjunto imagem será constituído por todos os números reais, né? Representado pelos pontos do eixo Y, que são projeções ortogonais dos pontos do gráfico do eixo vertical. Aí nós temos um exemplo, né? Considere a função f de x em que o domínio é um subconjunto dos números reais e contradomínio igual a R, né? Então veja só que aqui tem bola preta e bola preta, tá, gente? Então seria sinal de desigualdade menor igual ou maior igual, tá? Ou fechado, né? Que é o colchete, tá, gente? Fechado, colchete. Tá? A gente pode usar isso aqui também, tá? Quando é bola preta, colchete fechado. Então temos aí fechado em A, fechado em B, né? Então, para determinar o domínio da função, é necessário projetar todos os pontos do gráfico no eixo horizontal. Acompanhe, né? Então, veja só. Domínio, né? O domínio representa x. É por isso que as flechas da função estão vindo para x, né? A flecha está no sentido indo para x, ok? Então, veja só. O domínio será constituído de todos os números reais que são representados pela projeção ortogonal do ponto do gráfico da função do eixo x, né? Do eixo x. Então, a função que tem aqui, né? Essa linha azul, os pontos dela vem tudo para o x, que é dado o domínio. O domínio está em x, né? Então, temos aí, né? Das projeções ortogonais dos pontos do gráfico em função do eixo x. Assim, D é igual a aberto em A, fechado em B, tá? Ele vai ser aberto em A e fechado em B, o domínio da função, ok? Bom, gente, nesse caso aqui, nesse sentido, né, como eu falei para vocês, ele está usando bola preta, né? Então, era fechado em A, como é a bola preta, né? Em A, bola preta em B, tá? Então, o domínio aqui nesse caso era para ser fechado, tá, gente? Aqui era para ser fechado. Se tivesse bola branca, seria aberto, tá? Então, aqui era para ser fechado. Tudo bem? Então aqui era para ser o contrário, tá? Era para ser desse outro sentido, né? Deixa eu apagar aqui, fazer com a caneta que eu não estou conseguindo fazer aqui com o mouse. Então era para ser assim, né? Fechado em A, fechado em B, ok? Para determinar o conjunto de imagem da função, é preciso projetar todos os pontos do gráfico no eixo vertical, né? Observe, né? Então temos aí, ó. Nesse caso agora, a gente viu aqui o eixo X, né, que foi o domínio. Agora está vindo a imagem, né? Então, daqui do gráfico da função, vamos partir para o eixo Y, né? Que é a ordenada, né? Certo? Então, todos os pontos daqui da função vai partir agora para cá, que é dado a imagem, tá? Que é representada no eixo Y, ok? Tá aqui todas as projeções, né? Que vem da função justamente para o eixo Y coordenada. Então, o conjunto de imagens será formado por todos os números reais que são representados pelas projeções ortogonais dos pontos do gráfico da função no eixo Y, né? Assim, a imagem será fechado em C, né? E fechado em D, né? Fechado em C, fechado em D. Então, veja só que aqui ele usou o sinal de fechado, né? Tá, gente? Então, lá embaixo também, como eu falei para vocês, aqui era sinal de fechado também, ok? Bom, continuando, temos aí nota, né? O contradomínio R é representado por todo o eixo Y, tá? Todo o eixo Y é o contradomínio, todo o eixo. O conjunto de imagem
são os elementos que recebem flecha do conjunto A, do eixo X, ok? Função real, né? É a função em que o domínio e o contradomínio são subconjunto não vazio dos números reais, tá bom? É chamada de função real. Função real e o seu domínio, tá? Então, a função real e seu domínio, né? Temos o seguinte: se o domínio de uma função real não estiver explícito na apresentação da função, entende-se que o domínio será o mais amplo subconjunto dos números reais, para o qual são possíveis, né, todas as operações indicadas na sentença matemática, né, que serve para calcular as imagens. Em geral, o contradomínio é o conjunto dos números reais, tudo bem? Para determinar o domínio de uma função real, deve-se estar atento às possibilidades das operações matemáticas. Por enquanto, serão ressaltados apenas os seguintes problemas que podem surgir, né? Então, temos aí, primeiro, se houver variável no denominador de uma fração, deve-se recordar que o denominador não poderá ser igual a zero, né? 2. Se houver variável no radicando de uma raiz de índice par, deve-se recordar que o radicando não poderá ser negativo, tudo bem? Então, determine o domínio das seguintes funções reais. Como exemplo, a letra A, f de x, 1 sobre x menos 1. Então, esse aqui não pode ser zero. Então, é por isso que é na letra A, e coloca aqui, ó, x menos 1, que é o denominador, diferente de zero. Então, o x está negativo, passa para o outro lado positivo, né? X diferente de 1, ok? Na letra B, raiz quadrada de x mais 2. Então, o domínio será o conjunto D, x pertence a R, né? Tal que x diferente de 1, para a resposta aqui dessa aqui. Na letra B, né? F de x é igual a raiz quadrada de x mais 2, tá? Vamos para a próxima página. Ele fala aqui na próxima página, cadê? Para a gente não se perder, eu acho que a gente estava aqui. Vai vir para cá, né? Acho que é aqui, 10. Então temos aí, ó, a raiz quadrada tem índice par, né? O radicando não pode ser negativo. Assim tem-se que o radicando x menos 2, né? Radicando não negativo, então x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então x tem que ser maior ou igual a 2. Ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então o domínio será x pertence a R, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. D, raiz ou zero da função, tá? Quando um elemento x do domínio tem imagem igual a zero, diz-se que esse elemento é raiz ou zero da função, tá? Exemplo, determine a raiz ou zero da função f de x igual a 5 menos x. Então, você vai pegar esse cara aqui, gente, tá? Que vai igualar a zero. Tá? Você vai fazer f de x igual a zero. Então, 5 menos x é igual a zero. Passa o 5 para o outro lado, vai ficar negativo, multiplica por menos 1, né? Então, x vai ser igual a 5, ok? Tudo bem? Aí você vai encontrar a raiz ou zero da função, tá? Então, para achar a raiz ou zero da função, basta pegar aqui a equação igual a zero, tudo bem? Então como resolução, ele fala aqui, ó, para se ter uma raiz, a imagem da função deve ser igual a zero, né? Esse cara aqui deve ser igual a zero, tá? Como o símbolo f de x representa a imagem da função, tal símbolo será igualado a zero, ó, f de x igual a zero. Substituindo a fórmula 5 menos x em f de x, segue que 5 menos x igual a zero. Então, ó, o 5 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Aqui vai ficar negativo, então aqui multiplica por menos 1, tudo vira positivo, tá bem? Assim, a imagem de x igual a 5 será igual a zero, e 5 será a raiz da função. Então, esse 5 aqui é a raiz da função, tudo bem? Aqui nós temos mais um exemplo, tá, gente? Já aprender sempre, tá? Eu vou falar aqui dessa questão aqui, porque senão vai ficar muito extenso a nossa videoaula, tudo bem? Mas aqui tem a resolução, né? Aqui é a número 2, a número 1 é da CSUPA, né? A função y igual a f de x é representada graficamente por, né? Aí, pela análise do gráfico, encontre, né? Então, ele quer saber que o domínio da função, a imagem é f de 3, né? Assim, x tal que f de x igual a zero, né? Até o número 1 daqui, vamos fazer aqui o número 1, né? Então, a número 1, a gente está dando um gráfico, ele quer o domínio de f, né? Então, o domínio de f é x pertence a r, tal que, né?
essa barra está o que? Menos 2 menor que x. Então, olha só. Tá vendo aqui? Menos 2, bola branca, símbolo de menor. Bola preta, menor igual. Então, domínio, né? Eixo x, bola branca, né? Então, do menos 2 vai ser menor. Essa linha toda aqui é o x. Então, bola branca, né? Menos 2 é menor que essa linha branca que é x. Então, menos 2 menor que x. Menor igual a 4, que é bola preta, né? Tá aqui, ó. Ok? Então, vai ser aberta em menos 2, fechada em 4. Aberta em menos 2, fechada em 4. Ok? Depois, B, imagem, né? A imagem é representada pelo eixo da ordenada, né? Y, tá? Então, para determinar o conjunto de imagem da função, é preciso projetar o gráfico no eixo Y. Tá aqui, ó. E projetou aqui os pontos, né? As setas. Ok? Então, a imagem Y pertence a R, tal que 0 menor ou igual a Y menor ou igual a 4, né? Tá aqui, ó. Ponto aqui. Vai daqui para cá, ó. Né, de 0 até 4. Então, vai ser menor ou igual a y menor ou igual a 4. Fechado em 0, fechado em 4, né? Depois, f de 3, tá? E é só olhar aqui, né? Para fazer f de 3, ele diz o seguinte, né? Ó, a imagem de 3 é dada pela altura, né? Do ponto do gráfico correspondente à posição 3 no eixo x. Então, tá aqui, ó. Tá? É isso que ele quer que você faça, tá? A resposta aí, f de 3. E que esse f de 3, né? F de 3 é justamente o valor de x, né, gente? Tá? Justamente o valor de x, que vai ficar aqui nesse sentido, tá? E a letra D, x tal que f de x igual a 0, né? Para determinar x tal que f de x igual a 0, deve-se observar que o elemento do domínio cujo ponto do gráfico tem altura 0, né? No caso, o elemento do domínio é x igual a 0, ok? Então, vai ser x igual a 0, tá? F de x igual a 0. Então, veja que a altura aqui, ó, tá dentro da seta, vai ser 0, né? X vai ser igual a 0 também, ok? Então, x tá porque x, f de x igual a 0. Então, se x for 0, y vai ser 0 também. Então, vai tocar aqui. Ok? Então, vamos para a próxima página, né? Então, vai ficar muito extensa a nossa aula. Deixa eu ver aqui. Próxima página. Está aqui, está indo para essa página aqui. Ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas ainda, né? É muita coisa. Então, vamos lá. Acho que eu pulei alguma página. Acho que eu devo ter pulado alguma página, né? Acho que eu pulei uma página aqui. Página aqui, deixa eu ver qual é essa página. Essa página é... não é essa, tá, gente? Só deixa eu ver aqui as páginas que eu acho que eu pulei aqui uma página sem querer. Deixa eu ver tudo certinho. Essa página aqui é a página 18, né? A outra era para ser a página 19. Que eu acho que eu pulei, gente. Vamos ver aqui. Página 20, né? Eu pulei a página 19, né? Deixa eu ver se eu não botei a página 19 em outro canto. Pulei a página 19, né? Só um minutinho pra gente ver aqui. Página 19. Era para entrar aqui, né? Aqui foi que a gente viu. Página 18. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar a página 19. Página
19, né? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver. Não é essa. Acho que a página 19 está por aqui, mais ou menos. Não é a anterior, é essa. Página 19, né? Função polinomial do primeiro grau. Ok, então vamos lá. Nos dias atuais, diversos tipos de equipamentos necessitam de molas, né, para amenizar impactos, como é o caso, por exemplo, de suspensão de carro, né? É preciso calcular a intensidade da força exercida por uma mola, né, denominada força elástica, né? Pois, segundo a lei de Hooke, né, a intensidade da tal força é diretamente proporcional à formação da mola, o que pode ser traduzido em um equacionamento que se dará por meio de uma função linear que vem a seguir, né? Função constante e linear. Taxa média de variação de uma função, né? Dada uma função y igual a f de x, né, que a gente já falou sobre isso, a razão entre a variação de y e a respectiva variação de x é denominada de taxa média de variação de y em relação a x. Considere dois pontos gráficos do gráfico de f de x, né, a, x, a, y, a, b, x, b, y, b, né? A variação de y para estes dois pontos é dada por delta y, né, yb menos ya, né, ou delta ya menos yb, né, e a respectiva variação de x é dada por delta x, xb menos xa, ou delta x, xa menos xb. Dessas notações, a taxa média de variação, né, a taxa média de variação de, continuando, né, de, cadê? Agora a gente vai falar para a próxima página. Cadê? Aqui, né? De y em relação a x é dada por delta y sobre delta x. Então, a taxa de variação é delta y sobre delta x, né? yb menos ya sobre xb menos xa, né? Que é igual a ya menos yb dividido por xa menos xb, né? Usando a notação f de x, também se pode escrever a taxa de variação da seguinte forma, né? Delta y sobre delta x é f de b menos f de x, né? F de xb menos f de xa dividido por xb menos xa, né? Que é igual a f de xa menos f de xb dividido por xa menos xb, né? Exemplo, considere a função f de x, x² mais 1. Determine a taxa média de variação da função quando x varia de 3 até 4, né? Então, x igual a 3, f de 3 vai dar 10. X igual a 4, f de 4 vai dar 17, né? Então, ele substituiu dentro da função aqui, tá? Então, a variação de y, delta y, f de 4 menos f de 3 é 10 menos 17, desculpa, é 17 menos 10, que é igual a 7. E de x, né, que é 3 menos 4, ou 4 menos 3, que é igual a 1. Então, vai ficar 7 sobre 1, que é igual a 7. Então, a taxa de variação, certo? Então, a taxa de média de variação é 7. Bem simples, né, gente? Só substituir, como ele falou, né? Determina a taxa média de variação, que varia de 3 a 4. Então, você calcula esses números, né? Valor de x, variação dentro da função. Então, aí depois diminui, né? O valor que você achou de y, 10 menos 17 menos 10, dividido pela x, 4 menos 3, né? Então, vai ficar 17 menos 10, 7, e 4 menos 3, 1. 7 dividido por 1 é 7, ok? B, função crescente, decrescente e constante, né? Função crescente. A função f de x num determinado intervalo é crescente se para quaisquer x1 e x2 pertencente a esse intervalo com x1 menor que x2 tivemos f de x1 menor que f de x2, né? Então, a função ela é considerada crescente, tá? Nesse sentido, ok? Nota, né? Quando a função é crescente, a taxa média de variação é positiva. E se a taxa média da variação for positiva em determinado intervalo, nesse intervalo a função será crescente, né? Função decrescente. A função f de x num determinado intervalo é decrescente se para qualquer x1 e x2 pertencente a esse intervalo com x1 menor que x2 tivemos f de x1 maior que f de x2. Então, ela fica nesse sentido, tá? A
a função decrescente, ok? Tudo bem, ó, f de x1 é x1 menor que x2, tá? E f de x1 maior que f de x2, a função é decrescente, tudo bem? Nota, né? Quando a função é decrescente, a taxa média de variação é negativa. E se a taxa média de variação for negativa em determinado intervalo, nesse intervalo a função será decrescente, ok? Função constante. A função f de x em determinado intervalo é constante se para quaisquer x1 e x2 pertencente a esse intervalo tivermos f de x1 igual a f de x2, né? Ou seja, quando essa linha for paralelo, essa reta for paralelo à abscissa ao eixo x, é uma função constante, tá, gente? Então essa linha aqui, essa função é paralela a x, abscissa, então ela é chamada de função constante, ok? Nota, né? Quando uma função é constante, a taxa média de variação é zero. E se em determinado intervalo a taxa de média de variação for nula, então a função neste intervalo será constante, ok? Função constante, né? Se uma função que possui como um domínio, falou duas vezes sobre função constante aqui, né? Se uma função que possui como domínio o conjunto dos reais tiver todas as imagens iguais, disse que essa função é uma função constante, né? Em símbolos, a função de R está em R, em que K é uma constante real. Então, x implica em f de x igual a K, né? K é uma constante. Dado o elemento qualquer do domínio, a imagem será K. Assim, os pontos do gráfico ficarão sempre na mesma altura, né? Dessa forma, o gráfico da função constante será uma reta paralela, como falei, né, ao eixo x, interceptando o eixo y na ordenada igual a K. É K, né, constante. Então, pega um número aqui qualquer que for uma constante, né, sempre vai tocar na ordenada, marca esse ponto e faz uma linha paralela ao eixo x, tudo bem? Então, o domínio da função constante é o conjunto dos números reais, né, d igual a r. O contradomínio da função constante também é o conjunto dos números reais, né, cd igual a r. E o conjunto imagem será constituído de um único elemento igual a k, imagem igual a k, tá? Exemplo, estudar a função f de x igual a 5, né? Domínio igual a R, contradomínio igual a R e a imagem igual a 5. Então, um único elemento, né? Assim como a gente falou. Continuando, deixa eu ver aqui. A gente estava aqui, né? Agora para cá. Aí temos outro, né? Então, ele agora aqui está representado no gráfico, né? Aqui vai ter um ponto 5 no eixo Y, né? E traça-se uma reta paralela a x, né? Então, chamada de função constante, sempre vai ser paralela a x. Função linear, né? Função linear. Então, temos aqui uma introdução. Observa aqui os quadrados, nós temos, né? Um quadrado maior com 4 quadradinhos dentro e um quadradinho pequeno, né? Então, veja só, considere as grandezas comprimento do lado do quadrado e o respectivo perímetro do quadrado. A tabela a seguir representa a relação de algumas medidas de lados de quadrados e respectivos perímetros, né? Sendo que a letra Y representa o perímetro e a letra X o comprimento do lado em unidade de comprimento, né? Então, X, Y, né? 1, 4, 2, 8, 3, 12, 10, 40, 16, 64, ok? As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais e a razão de proporção é 4. Dessa forma, tem-se que y sobre x é igual a 4, né? Então, y sobre x é igual a 4, multiplicando meio pelos extremos, y é igual a 4x, ok? Então, ele chegou numa função, né? Chegou aqui numa função. Note que para cada valor do lado do quadrado, né, haverá um único valor do perímetro, né? A grandeza y está em função da grandeza x. Essa função tem um nome especial, ela é uma função linear, tá? Então, uma função linear, gente, ela sempre passa ali no meio do cruzamento das duas coordenadas, né, x e y, tá? Vai passar sempre no marco 0, 0, tá? A gente vai ver mais na frente. Então, definição. Considere duas variáveis y e x que são diretamente proporcionais e que a constante de proporcionalidade é a. Segue da proporção direta que y dividido por x é igual a a. Então, y dividido por x é igual a a, multiplicando meio pelos extremos, então y é igual a ax, né? Certo? A variável y está em função da variável x.
denotando y por f de x, tem-se que f de x igual a x, a diferente de zero. A função de domínio real e contradomínio real definida por f de x igual a x, a diferente de zero, é chamada de função linear. Então, toda vez que eu tiver uma função que a vezes x, é sempre uma função linear, tá, gente? A função linear passa pelos pontos 0, 0, como eu falei, né? Passa bem aqui, ó, tá? Ou ela crescente ou ela decrescente, vendo o cruzamento das duas coordenadas ali, tá? E dado por x diferente de zero, né, a imagem será y igual a x, cujo ponto do gráfico é x a x. A taxa média de variação da função linear passa por esses pontos e é dada por ΔY sobre ΔX, ax menos 0 sobre x menos 0, né, que é igual a x dividido por x, que é igual a sendo a taxa de variação constante. Pode-se suprimir a palavra média e dizer simplesmente taxa de variação, tá? Note que a imagem e os respectivos domínios de uma função linear são grandezas diretamente proporcionais. O coeficiente A é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Tudo bem? O gráfico de uma função linear é uma reta que passa pelo ponto 0, 0, que é esse ponto aqui, ó, 0, 0. Se A maior que 0, a função será crescente, e se A menor que 0, a função será decrescente, né? Então, aqui a função é decrescente, aqui a função é crescente. A maior que 0, A menor que 0, ok? O domínio da função linear D igual a R, contra o domínio da função linear CD igual a R, né? Contra o domínio. E o imagem é igual a R. Na situação em que duas grandezas são diretamente proporcionais, se construirmos o gráfico de uma grandeza em função de outra, esse gráfico será uma reta ou parte dela, né? Caso uma, continuando, né? Caso uma, deixa eu ver aqui, 10, 11, a gente vai para 12, a gente vai para 13, né? Caso uma das grandezas não tenha definição para qualquer real, sendo que a reta que sobrepõe os pontos do gráfico passará pelo ponto 0, 0, né? Que é o ponto de origem. Tudo bem? E depois nós temos aí a função identidade, tá, gente? Há um caso particular de função linear denominado função identidade. A sentença f de x igual a x, em que cada elemento tem como imagem ele mesmo, é denominada de função identidade, né? Então, D, domínio igual a R, CD igual a R e imagem igual a R, né? Número reais. Então, como um gráfico, né? Temos aí, ó, x, y, né? F de x igual a x, né? Que é o y, ok? F de x igual a y, tá, gente? Aqui é um y, não x. F de x igual a y, não F de x igual a x. Na verdade, F de x igual a x porque vai ser igual, tá, gente? Porque vai ser, eles vão ser comparados, né? Mas a gente sabe que F de x é igual a y, tudo bem? E boto F de x igual a x porque vão ser iguais aqui os mesmos números, né? Como ele falou, ó, que é chamado de função de identidade, né? Denominada função de identidade. A sentença F de x igual a x, em que cada elemento tem como imagem ele mesmo, né? Então, como ele tem imagem ele mesmo, ele bota F de x igual a x, ok? Então, vai ficar o gráfico nesse sentido, né? Tá? Quando for ele mesmo. Menos 1 com menos 1, 1 com 1, 2 com 2 e assim sucessivamente, tá bom? Conclusão. O gráfico de uma função de identidade é uma reta bissetriz, tá? Dos quadrantes ímpares do plano cartesiano, passando pela origem do sistema, tá? Bissetriz, gente, é quando divide o ângulo ao meio, tá? Como aqui é 90 graus, então essa função de identidade cortou o ângulo 90 graus ao meio. Então aqui mede 45, aqui mede 45, ok? Aqui tem uns aprender sempre, tá, gente? Tá? Aqui no meu, vamos fazer número 1 só aqui, tá? Dada a função f real f de x igual a x ao cubo, determine a taxa de variação média quando x varia de 0 até 2, né? Até x igual a 2. Então você vai substituir o valor de x aqui, ó, né? Vai ficar 0 ao cubo, dá 0, e vai ficar 2 ao cubo é 8, tá aqui, ó. X igual a 0, né? Substitui, 0 ao cubo é 0, x igual a 2, 2 ao cubo é 8, né? Então vai ficar 8 f de 2 menos f de 0, que é ΔY, 8 menos 0 é 8, né? E 2 menos 0 é 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, tá? Então você vai fazer ΔY dividido por ΔX. ΔY é 8, ΔX é 2. 8 dividido por 2, 4, ok? Então você vai ter que dividir aí, tá? Lembrando que a taxa de variação
só para exemplificar, é ΔY sobre ΔX, né? É por isso que ficou 8 dividido por 2 igual a 4, ok? Ele não está aí, mas eu estou colocando para vocês, né? Você que tem aqui em cima, né? Não está aqui em cima, tá? Tem a questão número 2, tá, gente? É uma função constante, tá? Esboçar o gráfico, determinar o domínio, né? O contradomínio, o conjunto de imagem e classificar quanto ao crescimento da função real definida por f de x igual a menos 2. Então, ela é uma função constante, tá? Só que está abaixo do eixo x, porque é negativo, né? Menos 2 vai tocar em y negativo. Então, vai ser uma reta paralela ao eixo x, tá? f de x é menos 2, está aqui. O domínio da função é r, contradomínio é r e a imagem é menos 2, né? Uma função constante, ok? E vamos para a próxima questão, vamos para a próxima página, tá, gente? Senão vai ficar muito grande a nossa videoaula, tá bom? Vamos lá, cadê? Eu estava na 12, 13, 14, né? 14, 15, 16, mais 3, né? Então vamos lá para 14. Função polinomial do primeiro grau, né? Ou função afim, tá? Temos aí como introdução. Em um experimento com um termômetro de determinada substância, foram anotadas relações entre certas temperaturas e a altura da coluna da substância, né? A seguir, na coluna indicada por Y estão algumas temperaturas em graus Celsius e na segunda coluna indicada por X estão as respectivas medidas da altura da coluna das substâncias em centímetro, ok? Então, Y, né? Temos aí temperaturas em graus Celsius, né? E X, altura da coluna substância em centímetro, ok? Bom, observe que a grandeza de temperatura e altura da coluna, né? Não são diretamente proporcionais, contudo, as variações de temperatura e variações de altura são diretamente proporcionais, né? Acompanham algumas variações, né? Então, veja só, ΔY, ΔX, então 10 menos 0 é 10, 50 menos 0 é 50, 50 menos 10 é 40, 70 menos 10 é 60, 100 menos 50 é 50, né? E ΔX, 6 menos 5 é 1, 10 menos 5 é 5, 10 menos 6 é 4, 12 menos 6 é 6, 15 menos 10 é 5, né? Então, olha só como ele falou, observe que a grandeza de temperatura e altura, né, da coluna não são diretamente proporcionais, temperatura e altura. Contudo, as variações de temperatura, né, e as variações de altura são diretamente proporcionais, tá? Então, é isso que ele está dizendo, ok? Como ele fez ali, né? Aqui ele falou a grandeza, né? Grandezas, temperatura e altura, né? Não são diretamente proporcionais, só para a gente reformular aqui. Contudo, as variações de temperatura e variações de altura são diretamente proporcionais, ok? Então, é isso que ele quer dizer, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Ok, né? Tá certo. Então, veja só. Aqui ele estava falando sobre grandeza, né? A variação da grandeza e temperatura, tá? E depois ele falou aqui, contudo, as variações de temperatura e a variação da altura, tá, gente? Aqui está em grandezas, tá? A variação de temperatura e altura são diretamente proporcionais, né? Então, ficou aí ΔY, né? Tá? Y vai ficar 10 menos 0 é 10, né? Depois vai ficar 50 menos 0 é 50, tá? Ele vai tirando ali, né? Depois 50 menos 10 é 40, tá? Ele vai tirando nesse sentido, ok? E vai vindo para cá. Assim, temos aí, né? Isso aqui a gente já viu, né? Que é justamente a taxa de variação, né? Então, assim, ΔY dividido por ΔX é igual a K. Esse aqui é uma constante, tá, gente? Até que eu estava olhando aqui para comparar aqui as grandezas, né? Que ele estava dizendo, tudo bem? Então, veja só. Assim, ΔY sobre ΔX é igual a K, né? Isso aqui é a taxa de variação, em que K é constante de proporcionalidade, né? É um valor qualquer. Então, multiplicando meio por nem multiplicar por meio por extremo, né? Como K é uma constante, ele está aqui substituindo, né? ΔY, 10 menos 0. 10 menos 0 é igual a 10, né? E ΔX é 5 menos 1. 6 menos 1, né? Vai dar 1. Então, 10 dividido por 1 vai dar 10.
Para um valor arbitrário para x e o correspondente valor de y, pode-se escrever que ΔY sobre ΔX é igual a 10. Né? Então, ΔY sobre ΔX vai ser igual a 10. Ó. Esse menos esse dividido por esse menos esse. Né? Depois, esse menos esse dividido por esse menos esse. E assim sucessivamente. Né? 50 menos 10 dividido por 10 menos 6. Né? 70 menos... E assim sucessivamente, tá, gente? De acordo com como ele botou aqui, ó. Tá? 10 menos 0, 50 menos 0, 50 menos 10, né? 70 menos 10, 100 menos 50, tá? Vão ser respectivos, ok? Como tá aqui, ok? Então, 50 menos 0, né? 50 menos 10, tá? Essas aqui vão ser ΔY, ΔX. E esse cara aqui dividido por esses, né? Ó, 50 menos 0 dá 50, 10 menos 5 é 5, 50 dividido por 5 vai dar 10, né? 50 menos 10 é 40, 10 menos 6 é 4, 40 dividido por 4 é 10, ó, 60 dividido por 6 é 10, 50 dividido por 5 é 10, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Ele pegou e diminuiu e vai estar tudo uma proporção, né? Uma constante de proporcionalidade que é K, esse K vai ser 10, tudo bem? Então, aqui ele ficou, né? Então, ΔY sobre ΔX é igual a 10, né? Então, y menos 0 sobre x menos 5 é igual a 10, tá? Multiplicando meio pelos extremos, então, y é igual a 10x, né? Menos 50, né? Meio pelos extremos vai ficar assim, y é igual a 10 que multiplica x menos 5, ok? Então, y é igual a 10 menos 50, né? Então, essa aí vai ser a função. As variáveis x e y estão relacionadas por meio de uma função denominada função polinomial do primeiro grau. Ok, gente? Então, essa vai ser uma função polinomial. Aí na letra B nós temos aí função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá? Chama-se função afim ou função polinomial do primeiro grau a função real que pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b. Né? Lembrando que a gente já viu AX, né? O A é chamado de coeficiente angular, tudo bem, gente? E com agora, como surgiu o B, esse B é chamado de coeficiente linear, tá? Ou coeficiente ou termo independente de X. Então vamos lá, o B é chamado de coeficiente linear ou termo independente de X, tá bom? Então essa função, o A tem que ser diferente de zero. O domínio da função é em R, quanto ao domínio em R, e a imagem em R também, tá? A função real definida por f de x igual a 2x mais 1 é uma função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau. Raiz da função do primeiro grau. Considere uma função do primeiro grau definida por f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Para determinar a raiz de uma função, embolamos a imagem da função a zero. Então, f de x vai ser zero, né? Como ele fez aqui. Vai sobrar ax mais b. Esse ax mais b vai igualar a zero, porque ele falou que f de x é zero, né? Se f de x é zero, então vai ficar x mais b igual a zero. Como eu quero achar o valor de x, o a passa para o outro lado. O b está positivo, o b é negativo. Por outro lado, o a está multiplicando, passa dividindo. Então, a raiz da função vai ser x igual a menos b sobre a. Tá? Então, a raiz de f de x igual a x mais b é igual a x igual a menos b sobre a. Exemplo, né? Determine a raiz da função real f de x igual a 5x menos 1. Então, eu vou igualar f de x igual a zero. Então, 5x menos 1 é igual a zero. Então, 1 está negativo, passa positivo, x igual a 1/5. Então, a raiz é 1/5, ok? Continuando, né? Deixa eu só tomar aqui uma aguinha, gente. Molha aqui tomar uma água que a minha garganta está seca. Continuando, né? Nós temos aí taxa de variação da função do primeiro grau. A gente voltou. Não está certo, ok. Taxa de variação da função do primeiro grau, né? Página, foi a página que a gente está aqui, página 24, né?
Considere uma função afim definida por f de x igual a x mais b, a diferença de zero, né? Temos f de 1, f de x1 a x1 mais b, f de x2 a x2 mais b. Então, f de x2 menos f de x1 é ax2 mais b menos ax1 mais b, né? Então, f de x2 menos f de x1 é ax2 mais b menos ax1 menos b, né? O sinal aqui interfere. Então, f de x2 menos f de x1 é igual a x2 menos ax1. Né? Então, f de x2 menos f de x1 é a, que é comum, entre parênteses, x2 menos x1. Né? Como eu quero saber se a, esse cara aqui, que está multiplicando a, passa para o outro lado dividindo. Então, a é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, a é a variação de ΔY sobre ΔX. Tá? A taxa média de variação da função do primeiro grau é constante e é igual ao coeficiente da variável. Assim, essa taxa será chamada somente de taxa de variação. Tá? Coeficiente. Na lei matemática, f de x igual a x mais b, a é denominada coeficiente angular, podendo também ser chamado de taxa de variação, e b é chamado de coeficiente linear ou termo independente. Tudo bem? Então, gráfico de uma função do primeiro grau. Pode-se mostrar que o gráfico de uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é uma reta não paralela ao eixo das abscissas. Quando o coeficiente a da variável é positivo, a taxa de variação da função é positiva. Dessa forma, a função é crescente, né? Quando o coeficiente é negativo, a taxa de variação da função é negativa, assim a função será decrescente, ok? A maior que zero, a função é crescente, ó. A menor que zero, a função é decrescente, ok? Isso aqui é a abscissa, né, que representada pela letra x, ok? Exemplo, né, para a maior que zero. Considera a função f de x igual a 2x menos 1. Né? Então, 2, né? 2 é maior que zero. Então, a função é crescente, tá? Então, cada valor de x que eu vou ter um valor de y, né? Se eu substituir aqui o valor de x aqui, eu vou encontrar esses valores, né? Então, ele pegou e colocou no gráfico. Então, x menos 1, y é menos 3. Ó. X é menos 1, y é menos 3. X é 0, y é menos 1. X é 0, o y vai ser menos 1. Bem aqui é o ponto. Né? X é 1, y é 1. X é 1, y é 1. X é 2, y é 3. X é 2, y é 3. Né? Então, ele substituiu o valor de x e encontrou o valor de y e formou aqui a função, o gráfico. Certo? Então, a função é crescente, porque o a maior que zero. Para a menor que zero, f de x menos x mais 1. Então, olha só como ficou ao contrário, né? Menos x mais 1. A função é decrescente. Então, para cada valor que eu tenho em x, eu tenho um valor em y, né? Então, ele substituiu o valor de x aqui e encontrou o valor de y. E casou com a ordenada aqui, ó. Então, menos 1 e 2, menos 1 e 2, 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0, 1x 0y, 2 e menos 1, 2x e menos 1y, né? Então, formou essa linha, esse gráfico, que ele é decrescente, né? Porque aqui é negativo a, é menos 1, tá? Na frente do x. A raiz da função é um elemento do domínio que tem imagem igual a zero, tá? Assim, o ponto menos b sobre a e 0 será um ponto do gráfico da função do primeiro grau. Do ponto de vista geométrico, a raiz indicará a abscissa do ponto em que o gráfico intercepta o eixo das abscissas, tá? Então, esse menos b sobre a, gente, é sempre a raiz da função, tá? A raiz da função, tá? Aonde toca aqui em y é sempre o coeficiente linear ou termo independente de x, que é o b, tudo bem? A imagem do zero é dada por f de 0 igual a vezes 0 mais b, que é igual a b. Dessa forma, o ponto 0b será o ponto do gráfico, né? Do ponto de vista geométrico, o termo independente b, como eu falei, indicará a ordenada do ponto em que o gráfico da função do primeiro grau intercepta o eixo das ordenadas, ok? Então, o ponto b, como eu falei para vocês, ele sempre é o cara que vai tocar aí na ordenada. Se o b for 2, vai tocar em 2. Se o b for menos 2, vai tocar em menos 2. Se o b for 10, vai tocar em 10. Ok? Sempre vai ser assim. Tudo bem? Continuando. Acho que já estamos terminando aí, né?
eu acho ainda, né, que estamos terminando. Deixa eu ver, a gente está aqui, já tem mais duas páginas, né? A gente está aqui, agora vamos para cá, né? Isso aí, né? Resumidamente tem-se, né? Então, f de x igual a x mais b, a diferença de zero, função crescente, a maior que zero, função decrescente, a menor que zero, tá? Então, vamos ficar nesse sentido a função decrescente, fica nesse sentido a função crescente, ok? Ponto B onde toca no eixo y, né? Raiz menos a sub b, tá? Raiz menos a sub b, ponto B que toca em y, ok? Para esboçar o gráfico, é importante destacar dois pontos distintos, né? Tanto dando referência aos pontos que interceptam o eixo x e o eixo y, ok? Exemplo, né? Esboçar o gráfico da função real definida por f de x igual a 2x menos 10, tá? Então, ele pegou aqui, né? Se x for 0, y vai ser menos 10. Se x for 5, y será 0, né? Então, tá aqui, ó. Então, nesse caso, ó, menos 10, né? É o B, então vai tocar em menos 10. Então, como é que eu faço para encontrar esse 5? Eu basta pegar 2 menos x igual a 0 também. 2, se eu fizer 2 menos 10 igual a 0, eu vou achar x igual a 5, que é a raiz. Então, raiz e o termo independente. Tudo bem? Bem simples, né? Aqui nesse caso ele substituiu. Estudo do sinal da função afim, tá? Para o estudo da variação do sinal da função afim, seguiremos a conversão adotada para o eixo das ordenadas em que estão representadas as imagens dos elementos posicionados no eixo x, né? Assim, toda região gráfica acima do eixo representará uma imagem positiva, ao contrário das imagens negativas, que sempre estarão posicionadas abaixo do eixo x. Com esse entendimento, o estudo da variação do sinal de uma função afim depende apenas do coeficiente angular da reta, né, que pode ser positivo, função crescente, ou negativo, função decrescente, e da raiz da função, ok? Consideremos a função f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, em que x0 é a raiz de f de x. Temos duas situações a analisar, né? A maior que zero. Quando A maior que zero, gente, a função é crescente, né? Raiz, x0. Quando a função é crescente, essa parte é positivo, essa parte é negativo, ok? Então, x maior que x0 implica que f de x é maior que zero. X igual a x0 implica que f de x igual a zero. X menor que x0 implica que f de x menor que zero. Quando o a é menor que zero, a função é decrescente, fica nesse sentido. Aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo. Isso aqui é a raiz da função. Se x menor que x0, f de x é menor que x0. X é igual a x0, então f de x é igual a zero. X é menor que x0, né? F de x é maior que x0. Ok? Algumas propriedades e procedimentos só, tá? Do estudo dos sinais, ok? Exemplo, considere o gráfico a seguir da função afim dada por f de x igual a 3x, né? Menos 1, tá? Então, menos 1 é o termo independente, vai tocar em menos 1 em y, tá aqui menos 1. Se eu pegar 3x menos 1 igual a 0, eu vou encontrar a raiz da função. A raiz da função é 1/3. Então, eu tenho dois pontos, passo a traçar a reta, né? Então, aqui eu vou ter a reta, ok? Função crescente, porque o 3 é positivo, né? A maior que 0. Então, temos aí, né? F de x é negativo quando x é menor que 1/3, né? F de x é igual a 0 quando x é igual a 1/3, raiz da função. F de x é positivo quando x é maior que 1/3, ok? Considere esse segundo exemplo, né? Outro exemplo, considere o gráfico da função afim igual, né? F de x igual a 4 menos x. Veja só, gente, que ele inverteu aqui, né? Esse cara aqui vai ser o termo independente, esse aqui vai ser o coeficiente angular. Como na frente do x existe 1, fica menos 1. Então a função é decrescente, ó, decrescente. Como 4 é positivo, vai tocar em y em 4, ok? Fazendo 4 menos x igual a 0, eu vou encontrar x igual a 4, a raiz da função. Então vai tocar nesses dois pontos, né? Tocando no 4 no eixo y, tocando no 4 no eixo x. Função decrescente. Tudo bem? Então f de x é positivo quando x é menor que 4. F de x é 0, é igual a 0,
quando x é igual a 4, raiz da função, né? f de x é negativo quando x é maior que 4, ok? Beleza? Continuando, né? Eu acho que essa aqui deve ser a última. Tem um exercício que eu resolvi mais duas questões, né? Deixa eu ver. Aqui tem um exercíciozinho, né, gente? Vou fazer só aqui só a primeira, tá bom? Para não ficar a nossa aula muito extensa. A primeira e a segunda, tá? Então, letra A, número 1. Sendo A menor que 0 e B maior que 0, a única representação gráfica correspondente para a função f de x igual a x mais b é A menor que 0, a função é decrescente, tá, gente? Tá? Então, B maior que 0, o ponto vai tocar acima do eixo x, tá? Então, a única alternativa é essa aqui, ó. Letra A, porque o A menor que 0, função decrescente, nesse sentido. O B positivo, maior que 0, ele vai tocar em cima do eixo x, ó. Em cima do eixo x eu tenho aqui e aqui. Só que isso aqui é crescente, não é decrescente. E aqui não é porque não toca, está tocando aqui negativo, né? E não é positivo, porque B é maior que 0, tem que tocar aqui em cima. Então, está tocando aqui em cima, né? E o A é negativo, a função decrescente. Então, a letra A, né? Então, é como resolução. Como A é menor que 0, a função deve ser decrescente. Como B é maior que 0, a reta intercepta o eixo Y na parte positiva, acima do eixo X, como eu falei. Alternativa A, tá? A 2, observe o gráfico seguinte, né? Aqui nós temos um gráfico onde toca em 3 e 2, né? A função representada nesse gráfico é... Então, uma dessas funções representa esse gráfico. Então, o que ele fez aqui, né? Ele fez f de x, a função do primeiro grau, né? É dada por f de x mais b, tá? Então, o que ele fez? Ele substituiu, tá? Então, nesse caso aqui, ele chamou os pontos que eu tenho aqui, né? O ponto, esse ponto aqui, que era um ponto do eixo de x, na velocidade abscissa, ele chamou ele de 2 e 0, né? 2 e 0, ok? E substituiu, né? Aonde era x, nesse caso, ele botou 2, e aonde era y, ele colocou 0. Né? Então, quando ele substituiu, ficou assim, né? 2a mais b igual a 0. Tá? Então, aqui, esse ponto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse ponto aqui, vamos chamar isso aqui de ponto A. Esse ponto A é o ponto 2 e 0. Vamos chamar isso aqui de ponto B. Esse ponto B é o ponto 0 e 3. Ok? Então, foi o que ele fez, ele substituiu. Ok? X, Y. Então, ele substituiu aqui, ó. Okay? A função f de x é igual a x mais b e f de x não é igual a y, então vai ficar y igual a x mais b, né? Então, o que ele fez? O primeiro é x, o segundo é y, né? Então, vai ficar 3 igual a A vezes x, que é 0, mais b. A vezes 0 é 0, b igual a 3. É por isso que ficou aqui, ó, b igual a 3. Depois ele fez com A, né? Ponto A, que eu chamei de ponto A, 2 e 0. Né? Se ele fizer a mesma coisa que eu fiz, vai encontrar 2A mais B. E aqui eu vou ter uma equação do primeiro grau, né, gente? Então, se B é 3, vai ficar 2A mais 3 igual a 0. O 3 vai ficar positivo, passa para o outro lado negativo, né? E o 2 vai passar dividindo. Então, vai ficar A igual a menos 3 sobre 2. Tá? Como a função f de x é igual a x mais b, né? Então o a que ele encontrou é menos 3 sobre 2 x, e o b é o 3, né? Tá aqui o b, ó, o 3 mais 3, né? Então, que é a mesma coisa, f de x é a mesma coisa que y, né? Então, alternativa a letra A. Tudo bem? Então, essa aí é a função que representa o gráfico. Também dá para fazer por determinante, tá, gente? Se você lembrar de determinante, você já estudaram determinante, né? Dá para fazer por determinante também essa questão, tá? Você vai encontrar a mesma equação, a mesma função. Tudo bem? Essa aula está um pouco extensa, não dá para a gente fazer, senão já vai demorar um pouco, né? Vamos fazer dois exercícios para finalizar nossa aula.
Vamos fazer aqui a 81, né? Considere uma função definida por f de x igual x ao cubo mais 2, x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1, né? Determine f de 1. Então, você vai, aonde for x, você vai colocar 1, tá, gente? Então, vai ficar f de 1 igual 1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais 1 mais 1. 1 ao cubo é 1, 2 ao quadrado é 1, mais 1 mais 1, que vai dar 4, né? Bem simples, né? Na 82, temos aí, né? A figura mostra o gráfico da função f de x. Essa função aqui, né? Determine f de 3. Então, f de menos 3. F de menos 3, gente. Então, se eu olhar aqui, f de menos 3. Então, x é menos 3. Se o x é menos 3, que eu tenho aqui, ó, vai tocar bem aqui, ó. O y vai ser 0. Então, f de 3 é igual a 0. Tá? F de menos 2. Se o x é menos 2, deixa eu ver aqui. Isso mesmo? Deixa eu ver. Como ele está fazendo uma curva, né? Ele vai fazer uma curva, né? Você tocar aqui, ó, nesse caso, fazer a curva como que é uma parábola, né? É uma parábola, né? Vai ser menos 2, né? Esse mesmo vai ser menos 2. Aqui só confirmar aqui para a gente não fazer errado, né? Confirmar aqui a questão. Confirmar aqui a 82. É isso mesmo, né? Como ela é uma parábola, né? Vai tocar aqui menos 2, tá correto. Menos 2. F de 0. Se o x for 0, gente, aqui, tá? 0 aqui, né? Então, se o x for 0, f de 0. Se o x for 0, y vai ser 2. Vai tocar aqui, ó. Tá em 2. Então, x é 0, y é 2. Se o x for 2, na letra D, x é 2, y é 1, ó. Y vai ser 1. E se x for 5, ó, se x for 5, y vai ser 3. Então, y vai ser 3, ok? Bem simples, tá, gente? Então é isso aí, tá, gente? A aula vai ficar muito extensa, né? 1h28, tá? Da última vez que eu fiz esse mesmo assunto deu 2 horas, então estou diminuindo meia hora aí, né? Então a nossa aula de hoje é isso e até nosso próximo vídeo. Beleza?